A emoção, né, o seu uso e o seu reconhecimento fazem parte, né, de uma herança genética evolutiva, né, e está configurada em estruturas antigas do cérebro, né, que os cientistas chamam de cérebro límbico, né, o sistema límbico. E nós encontramos essas estruturas também no cérebro de alguns outros animais, como os mamíferos e os primatas. A principal diferença entre a emoção do homem e dos outros animais é que o homem, ele pensa, ou pelo menos, né, ele pode pensar, né, sobre a sua emoção, seja a nível mais consciente ou mais inconsciente, todavia ele processa a emoção dele. E isso deixa marcas profundas na sua vida. Grandes prazeres, conquistas, realizações ou expectativas, né? Bem como grandes crises, conflitos, traumas, paralisações, interrupções. O homem, diferente dos animais, ele pode aprender com as suas emoções. Isto é, entendê-las, mapeá-las, usá-las, reconhecê-las, regulá-las e também acessá-las quando ele quiser. Muitas pessoas não sabem, né, como atingir uma emoção, apesar, né, de buscar muitas vezes mais alegria, mais felicidade, querer fugir do medo, querer evitar a raiva ou as demais emoções, né, negativas, por exemplo. Então é importante compreender toda essa dinâmica da emoção, né, da literacia emocional, o ensino das emoções, que vai do uso, do reconhecimento, da empatia e do acesso às próprias emoções. E é principalmente sobre esses componentes e sobre a pertinência de um programa, né, ou de práticas voltadas à literacia emocional, ao ensino e gerenciamento das emoções, dos sentimentos, dos afetos, que eu voltei à minha apresentação de hoje. Então eu costumo dizer que as pessoas são ensinadas conforme vão crescendo, se desenvolvendo, né, na maioria, né, das vezes, a andar, a falar, a comer, a brincar, a se vestir, a estudar, a trabalhar, a dirigir, entre tantas outras atividades. Mas nunca, ou melhor dizendo, raramente, elas são ensinadas a sentir. E uma vez que as emoções determinam a qualidade das nossas vidas, penso que é sensato, né, e também prático falarmos e estudarmos as nossas próprias emoções e as emoções da nossa sociedade. Freud, né, famoso psicólogo, psicanalista, ele já dizia, né, lá atrás, né, as emoções reprimidas nunca morrem. São enterradas vivas e saem mais tarde da pior forma. Na época do Freud, né, o conflito afetivo, só para vocês entenderem, era tão intenso que as pessoas desenvolviam sintomas físicos, como paralisias de membros do corpo, né, cegueiras, amnésias, esquecimentos, afasias, né, os chamados distúrbios da fala, entre outros, que não tinham, né, causa orgânica física nenhuma, mas eram decorrentes, né, de um processamento afetivo incompatível entre os desejos e as proibições das emoções envolvidas, né, chamada neurose histérica na época. Da época de Freud, naturalmente até os dias de hoje, o conhecimento sobre as emoções, bem como o sofrimento relacionado a elas, caminhou junto com a ciência e com a sociedade. Dessa forma, hoje podemos falar, né, de um QE, um quociente emocional, que diferentemente, né, do QI, o chamado quociente de inteligência, pode ser desenvolvido e aprimorado ao longo da vida. Mas, por outro lado, né, também falamos de uma série de patologias emocionais que emergiram, né, como transtornos de ansiedade, transtornos de pânico, as depressões, as bipolaridades, né, além de fenômenos como depressão pós-parto, burnout, o próprio bullying e altos índices de suicídio entre jovens, por exemplo, né, que são fenômenos mais associados ao nosso contemporâneo.